Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Policast. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, um amigo querido, o João Carlos, que é especialista em vendas, especialista em network. Então, para mim é um prazer, é um privilégio, João, receber você aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história, né, dessa sua trajetória. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Policast. Que alegria. Obrigado, Poli, pelo convite. Feliz demais, viu, João? Feliz e lisonjeado de estar nesse início. Enfim, para mim é uma responsabilidade muito grande gravar depois da Lari nós queremos manter esse alto nível já de podcast. Tá maravilhoso, tava lindo, tava sentado ali acompanhando e foi maravilhoso tudo que eu ouvi aqui. Eu tenho certeza que Deus, ele não faz mágicas, ele faz milagres. E essa porta, essa oportunidade que Deus te abriu, certamente vai soprar o teu nome aos quatro cantos da terra. O Policast eu já vejo muito grande. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de participar de vários podcasts, acompanhar pessoas que gravam, enfim. E tá muito lindo tudo que Deus preparou para você. Estou muito feliz por isso. Amém, que bom, eu também fico muito feliz, viu, João, e honrada. Eu creio que, assim, quando Deus nos entrega, assim, um projeto, a bênção, ela não vem para ser retida apenas até a gente, né, mas para que a gente consiga transbordar e impactar muitas pessoas, muitas outras vidas, e é esse o meu propósito, né, quando eu trouxe aqui esse novo projeto, iniciando o Policast, para mim, assim, é um prazer receber você, reforçando mais uma vez. Eu disse que eu selecionei a dedo mesmo, essas primeiras participações, essas primeiras gravações, são pessoas que eu admiro, que eu acompanho, que eu respeito, que eu conheço de perto, né, então você é uma dessas pessoas e eu fico muito feliz e lisonjeada de receber você aqui, mas compartilha com a gente aí um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você tem essa caminhada aí de empreendedorismo, né? Já atuou em diversas áreas, então compartilha com a gente para que todo mundo consiga entender e também se inspirar em você, né? No que você já fez, hoje o que você atua e principalmente o que te fez vir para Alphaville, que você não é daqui, né? Eu já tô dando spoiler, mas compartilha assim, quando que foi esse start? Vou mudar, vou atuar em outra área, compartilha com a gente como foi tudo isso. Então, Poli, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Que honra. Bom, eu sou mineiro. Que coisa Nasci boa. numa pequena cidade de Minas Gerais que chama Itaú de Minas. Tenho muito orgulho, inclusive, da minha terra. Passei a maior parte do tempo em Passos, estudando em Passos, mas essa transição entre Itaú de Minas e Passos, para mim foi muito importante. Inclusive, a minha família ainda reside lá. Que legal. E eu vim desse setor da indústria. Os meus pais, eles são comerciantes, né? Sim. Na cidade que eu nasci. Eles têm uma gráfica. E para mim foi um divisor de águas, porque desde logo cedo, com meus 12, 13 anos de idade, o meu pai ele foi muito clínico em identificar que eu tinha uma facilidade muito grande para comunicação, e ele viu que eu tinha essa veia para poder fazer a parte comercial da empresa. E para quem conhece o setor gráfico, sabe da dificuldade dos desafios que são muitos, né? E aí, quando eu era criança, assim, eu estava em transição com a minha adolescência para a minha juventude, ele me colocou na rua para vender cartão de visita, calendário, panfleto, convite de casamento. De porta em porta, né? De porta em porta. E para mim isso foi muito legal, porque foi uma escola. Nossa, eu imagino o quanto você cresceu e aprendeu, né? Sim, porque, assim, vamos abrir umas aspas aqui, entre aspas, é um produto muito difícil de vender. Nossa, bastante. Então, quem vende produto gráfico, vende qualquer coisa. Então, a minha escola foi muito boa. E a partir disso, eu aprendi a fazer a leitura das pessoas. Quando eu sentava às mesas com as pessoas, eu sabia se ela ia fechar comigo ou não. Entender todo esse cenário, o mercado, como se comporta tudo isso. Sim, foi uma escola muito grande para mim conseguir quebrar o gelo, assim, potencializar todas as minhas técnicas de vendas que eu tenho naturalmente. Então, isso foi muito bom para mim, foi um tempo de qualidade para aprendizado, que eu pude desenvolver essa área que eu tenho certeza que eu tenho uma facilidade muito grande, que é a parte de relacionamentos, de comunicação, a parte de quebra-gelo, network, concluir uma venda. E tudo começou lá atrás, né? Eu fui me especializando. E aí você já foi se identificando com as vendas, com essa área comercial. Teve um livro, inclusive, que me ajudou muito na minha adolescência, que eu me recordo, que foi o Linguagem Corporal,
do Alan, né? E Bárbara Pizzi. E isso me ajudou a decifrar muitas situações para conseguir fazer conexões profundas e literalmente me transformar num grande amigo da pessoa. Eu sempre deixei isso muito bem claro, que apesar dos negócios, nós somos amigos. Sim. E a pessoa criava essa certa confiança em mim, essa certa confiança. Eu costumo dizer muito exatamente isso, é sobre a conexão e a credibilidade que você passa para o cliente. Sim. Primeiro ele compra você, primeiro ele compra a sua história, para depois ele comprar o seu produto, né? Para depois ele entender ali o que você está vendendo, né? Então, quando a gente passa essa confiança, essa credibilidade, depois você fazer a oferta, fica muito mais simples. Sim, sim. E aí, durante esse percurso, a minha trajetória, né? Eu, com 19 anos, eu fundei uma agência de publicidade na minha cidade. Bem empreendedor, né? 15 anos já deu start. Com 19 anos foi bem interessante, porque a maioria dos meus amigos só se preocupavam com baladas, com festas, estarem em lugares, e eu... Já tinha outra mentalidade, né? Visão de futuro. Para um outro campo, já empreendi, fiquei 2 anos trabalhando com uma agência própria. Eu até me recordo de um grande amigo lá em Minas, um grande empresário, inclusive se ele tiver tendo a possibilidade de ver depois pelas minhas redes sociais, o Raul da Talento, né, da moda, Talento Moda Minas, era uma das grandes lojas, ele conseguia vender para o Brasil inteiro, e eu o admiro bastante pelo empreendedor que ele é, e tudo que ele proporcionou, não só para a minha região, mas em questão de geração de empregos, e eu sempre tomava muitos conselhos com ele. E o Raul, no dia da inauguração, eu tive um momento feliz e um momento triste. Conta pra gente aí. Eu estava inaugurando a minha agência. Sim. A gente já tinha um produto que chamava Revista Tradição. E esse produto eu desenvolvi com muito carinho, com um saudoso primo meu que era jornalista, o César Lima. E quando nós desenvolvemos esse produto, que foi essa revista, nós começamos a circular essa revista em 20 cidades. E para mim foi um motivo de muita alegria, porque a gente criou um know-how perante 20 cidades da região. E a primeira revista foi uma entrevista que eu fiz com o Lucas Moura, jogador hoje do São Paulo. Na época ele era jogador do São Paulo, depois ele foi pro PSG e retornou. Foi uma porta que um grande amigo meu, o Júnior Pedroso, que é meu conterrâneo lá em Itaú, né? Ele é empresário desses jogadores, dos maiores jogadores hoje do Brasil. Ele me abriu essa porta e nós... fizemos uma série de entrevistas, não só com o Lucas Moura, mas com o Neymar. Eu vejo que nesse momento Deus já estava te apontando o teu futuro. Sim, né? Sim. É assim, impressionante quando que vocês vão conhecer o restante da história do João, mas para mim que já conheço e você contando e compartilhando, eu disse, nossa, aqui Deus já estava apontando o futuro, né? Já estava apontando essa questão das conexões, de network, de colocar você em lugares estratégicos, né? Em lugares pontuais, em lugares realmente onde essas pessoas estavam. Que legal. E aí, nós inaugurando a agência, né? Foi muito legal porque eu tive apoio de pessoas valiosas ao longo desse projeto, desse trajeto, né? Foi o Júnior Pedroso, foi o Calixto, que é um primo querido, que me abriu portas também. Entrevistei Daniele Vinitz, Daniela Sicarelli, a Sheila Mello, que na época estava estourada em 2010, 2011. O pessoal do Pânico na TV. Então... foi bem na época que o Pânico estava estourado. Estava no auge, Estava no auge. Então eu tive, assim, situações que eu consegui alcançar morando numa cidade de apenas 14 mil habitantes. Então, eu via que realmente Deus ele tinha um propósito comigo. Algo muito maior. Pra você. E aquilo foi um aprendizado, ficamos 2 anos, e naquele dia da inauguração, voltando só para concluir o raciocínio, o Raul, ele me abraçou, ele falou, João, estou muito feliz pela sua conquista, mas eu estou muito triste pelo local que você abriu. Porque você tem que estar num grande centro, você tem que estar em São Paulo, Rio de Janeiro. Você está num lugar errado. Então aquilo começou a falar comigo. Aquilo te despertou, sim, né, na verdade. Porque eu estava trazendo uma visão para uma cidade que assim, a cidade não comportava a minha... Sim, você cresceu... A minha visão. E a cidade já não comportava mais, sim, então você tinha que expandir. Foi um momento de experiência muito grande para mim, foi maravilhoso, tudo que eu vivi durante aqueles 2 anos. E depois disso... eu tive uma experiência de empreender também, tive loja em Passos, lá tem uma avenida que chama Avenida da Moda, que eles falam que é o shopping a céu aberto, porque tem tudo nessa avenida, e eu fui empreender
junto com a minha noiva, né, com a Iris, nós montamos uma loja lá. Inclusive, beijo, Iris. Vamos receber você aqui logo em breve também. Com certeza. E aí nós abrimos uma loja em Passos, ficamos empreendendo por 1 ano, uma loja de vestuário, moda masculina e feminina. Para mim também foi uma experiência muito boa, só que logo já foi se aproximando a pandemia, então ficou bem complicado essa questão. E você sempre diversificou os segmentos, né? Sim, você atuou em várias áreas, porém sempre na área comercial, sempre com venda, sempre ali à frente da negociação, do relacionamento direto com o cliente. Sim, foi isso. E eu sempre tive na frente das negociações do fechamento, né? Eu sempre tive muita facilidade para me conectar e fazer esse tipo de fechamento. Tanto é que hoje eu estou aqui em Alphaville fazendo vendas de high ticket, que olhando há 2, 3 anos atrás, eu me olhava e eu achava que eu não tinha essa possibilidade de me conectar com as pessoas que eu me conectei hoje. E aí, como foi esse processo de você sair de Minas e vir para cá? Você atuou nessas áreas, e aí qual foi o momento que você disse assim, Alphaville, eu vou para lá? Foi o seguinte, após a loja, nós encerramos o projeto da loja, né? Na verdade, nós transferimos a loja de cidade. Nós tiramos ela de Passos e levamos ela para Delfinópolis, que é a cidade da Iris. Sim. Então, a gente levou a loja para lá. E nesse meio tempo, a Iris também tem uma veia empreendedora de negócios e tal. E eu comecei a observar o trabalho dela. E quando eu comecei a observar o trabalho dela, ela trabalhava para um pessoal de uma cidade próxima, que é São João Batista do Glória. Ela trabalha até hoje na área de cosmético. Ela produzia alguns produtos para manicures, que é adesivo de unha, e alguns produtos para manicures, para atender manicures. E eu comecei todas as inícios de semana, eu sempre estava com ela, geralmente segunda-feira, e ela sempre ia entregar a produção dela todas as segundas-feiras para esse pessoal em São João Batista do Glória. E eu comecei a observar, nesse momento ela tinha 2 funcionárias que ajudavam ela, e ela trabalhava somente para esse fornecedor. E quando eu comecei a ir com ela nesse lugar às segundas-feiras entregar o que ela tinha produzido, eu comecei a observar o cliente dela, que é o que comprava os produtos dela. E quando eu comecei a observar ele, eu falei, cara, mas a Iris está produzindo para ele tem várias funcionárias aqui, ele está rodando a nível Brasil e está rodando o produto dela a nível Brasil. Eu posso fazer isso. Sim, sem o intermédio. Sim, sem o intermédio dele. Eu posso fazer isso diretamente. E eu comecei a analisar o case dela. E aí a gente startou uma marca que chama Iris Euroville, e depois passou para Unha da Gata. E aí a gente lançou isso, e eu comecei a rodar cidades próximas, Ribeirão Preto, Franca, cidades do estado de São Paulo, cidades de Minas. E comecei a abrir portas para ela, perante perfumarias, perante empresas de cosméticos, e aí drogarias também. E foi muito rápido. Num prazo de 3 meses, nós abrimos várias portas, nível Brasil. E aí vocês começaram a prospectar, então, esses clientes no 1 a 1? Você mesmo ia lá, falava? Sim, eu abri as primeiras portas e depois eu descobri... A princípio seria dessa forma, presencial, você fazia dessa maneira? Sim, eu fazia presencial. E aí o que aconteceu? Um certo dia eu cheguei no Correios da minha cidade... E eu encontrei um amigo lá, o alemão, que na época ele tinha uma produção muito grande. Ele vendia muito pelo Mercado Livre. Sim. E aí eu encontrei ele, e aí ele falando comigo, ele falou, João, o que é isso que você está vendendo? Ele quis descobrir o meu produto. E ele vendia bateria de celular. E aí ele falou, cara, eu vendo pro Brasil inteiro pelo Mercado Livre. E aí eu virei para ele e falei, cara, mas como é que é isso? Me explica. Ele falou, cara, se tirar um tempinho eu vou te explicar. Mas eu vendo a nível Brasil... Eu acredito que o teu produto aí é muito fácil de vender. Se você conseguir colocar no Mercado Livre, você vai vender a nível Brasil. Você consegue escalar muito mais. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tive um tempo de qualidade com ele, aprendi a trabalhar no Mercado Livre e fui empreender no Mercado Livre. Porque eu não tinha conhecimento desse ponto, da dimensão do que o mercado digital poderia me beneficiar, no caso. Hoje eu vejo que tem, inclusive, algumas plataformas, assim como o Mercado Livre, hoje a gente tem a Amazon também, e algumas outras, que facilitam, né? A gente consegue ali cadastrar o nosso produto e expandir ele de uma proporção, assim, bem maior. Sim, e aí foi muito legal, foi literalmente a virada de chave na minha vida. Por quê? Naquele momento, eu comecei a vender no Mercado Livre, em 20 dias, nós batemos o Mercado Líder, que é uma graduação dentro do site de venda, de campeão de vendas. E em 3 meses nós batemos Mercado Líder Platinum,
que é o vendedor que mais vende o no mercado. O produto era o adesivo de unha. O adesivo de unha, vendendo adesivo de unha, Uhum. R$1,50 cada. Uau, nossa. R$1,50 cada cartela. A gente vendia 60, 70, 80 mil peças a cada 15 dias. Era loucura. E graças a isso, eu tive muitas possibilidades. Eu não me arrependo, foi um tempo de qualidade na minha vida. Foi maravilhoso. Por quê? Porque me abriu portas. Eu até o ano de 2018, eu com 28 anos, eu não tinha saído do Brasil. Sim. E quando eu comecei a empreender no Mercado Livre, a trabalhar com a marca da Iris, nós pulamos em 4 meses de 2 funcionários para 54 funcionários. Nossa, que incrível. Então a gente montou gestão para fazer a produção, né, etapas de produção dentro da nossa fábrica lá em Delfinópolis. E foi muito legal, foi um tempo de qualidade. E em 2018, 2019, tive a possibilidade de conhecer vários países. Hoje eu conheço 15 no total. E foi muito legal. E eu tinha um desejo no coração, inclusive, que era conhecer Israel. Sim. Que era conhecer Israel nesse meio tempo. Em fevereiro eu tava na Argentina. E aí eu me conectei com um grande amigo, que é o pastor Wesley Royce. Me conectei com ele e nós fomos para Israel naquele ano. Eu saí da Argentina convicto que o primeiro país que eu ia pisar fora do Brasil, que não fosse na América do Sul, seria Israel. Seria Israel. Até por agradecer a Deus por tudo que Deus até ali já tinha providenciado e beneficiado e gerado na minha vida. Muita gratidão por tudo que Deus já tinha feito. E aí naquele mesmo ano eu fui para Israel, foi maravilhoso, Deus me abriu uma porta muito grande em Israel, e eu comecei a gerar conexões poderosas através dali. Quando eu retornei, no ano seguinte voltei mais algumas vezes em Israel, nos anos seguintes. Só que aí veio a pandemia. E como as manicures do Brasil todo parou, como eu vendia a nível Brasil para o Mercado Livre, nós não conseguimos retomar o negócio também. Porque o fluxo de movimento do Mercado Livre, você tem que estar gerando vendas constantes, você não pode parar. E aí essa demanda acabou diminuindo por conta da pandemia. E essa demanda acabou diminuindo. Então, a gente diminuiu bastante o processo. Hoje a Iris ainda continua vendendo para alguns clientes específicos, só que eu saí do negócio. Entendi. Eu me desvinculei do negócio e ela continuou tocando pelo fato da gestão que ela montou. Ela ainda consegue atender alguns clientes em específico. E aí você foi atuar em uma outra área. Sim, aí nesse meio tempo, no ano passado, a gente ainda continuou, eu fiz a transição, né, dos adesivos de unha. No ano passado eu estava lá em Minas e já pedindo um direcionamento para Deus. E aí... o ano passado eu estava estudando sobre o modelo de franquias e eu, a princípio, gostaria de ter investido numa franquia, que é a Xerimbão, que é uma cafeteria que eu queria levar para Passos. E eu estava em contato direto com o dono, que é o Eduardo. Inclusive, se o Eduardo estiver vendo, um grande amigo. Beijo, Eduardo, um grande amigo, dono das franquias, né? Xerimbão. Tá? Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas também, quando pensam em empreender, normalmente, elas procuram franquias. Sim. Né? Eu acho que pelo medo de errar, por achar que você, ali atuando nesse ramo de franquias, você consegue ali minimizar esse risco na hora de empreender. Eu vejo que, às vezes, é uma dor, né, do empreendedor, né, o risco, e se der certo, e se não der certo, Sim. Né, e aí eu vou apostar aqui numa franquia, porque uma franquia, ela me dá mais garantia. Seria isso mais ou menos também que você pensou ou não? Sim, então, aí foi o seguinte, aí eu tinha um valor específico para investir no ano passado, né, eu gostaria de ter investido numa franquia, e aí eu tava em Minas, naquela preocupação, falei, cara, eu não posso errar, eu não posso errar, eu tenho que acertar no meu investimento, porque se eu errar, o recurso que eu disponibilizei para investir nisso, eu vou perder, e automaticamente eu não sei o que vai ser dali em diante. E aí, o que aconteceu? Eu tive que passar por uma situação lá, eu fiquei trabalhando por um tempo de Uber na cidade. Por quê? Porque eu fui fazer uma pesquisa de mercado e eu contactei 2 empresas aqui de São Paulo para fazer uma pesquisa de mercado em Minas. Para fazer essa análise para você. Sim, e aí ela me cobrou R$80 mil para fazer essa pesquisa lá. E como eu fiz publicidade por 2 anos, não terminei, não concluí, para mim não me arrependo de ter trancado a faculdade, mas eu fiz 2 anos de publicidade e eu sabia fazer aquilo que a pessoa estava querendo me cobrar, aquela pesquisa de mercado. E aí, quando ela me passou esse orçamento que iria me cobrar R$80 mil para fazer um trabalho para mim não errar, eu falei, cara, eu preciso arrumar uma forma de descobrir o que as pessoas pensam.
E a forma que eu encontrei foi isso. Por algum tempo, eu começava a rodar para fazer pesquisas. E muitas das vezes eu ia anotando o que a pessoa estava falando para me descobrir o que realmente estava faltando na cidade. E foi poderoso, porque eu descobri coisas que eu não sabia. Foram grandes descobertas. Eu não sabia que as pessoas necessitavam, e depois disso eu comecei a dar esse feedback para outros amigos, falar, olha, tá faltando isso na cidade, tá faltando aquilo. E foi muito legal. Você enxergou ali uma oportunidade de negócio. Sim, foi muito legal. Naquela escassez, diante daquilo que faltava. Foi muito legal. E aí, nesse meio tempo, no ano anterior, eu esqueci de falar, eu fui também, por 2 anos, eu fui assessor de deputado. Uhum. Então, isso me gerou conexões profundas, tanto em Minas como em São Paulo. Isso tudo foi construindo aí a sua trajetória, foi agregando em você conhecimento. E quando você falou aí da questão da faculdade, eu enxergo que hoje, independente do seu currículo, hoje você precisa entender de pessoas, você precisa ser especialista em pessoas, né? Você precisa entender sobre comportamentos, você precisa entender sobre temperamentos, sobre o autoconhecimento principalmente, porque você precisa gerir primeiro a si mesmo, as suas próprias emoções, para que você consiga gerenciar outras pessoas, gerenciar a sua empresa, relacionamento, família, negócios, né? Então, isso hoje conta muito mais do que um diploma, né? Do que uma faculdade. É você saber lidar com as pessoas, como você disse, eu sou especialista em negociação, eu sei sentar numa mesa, eu sei negociar, eu sei entender como a pessoa se comporta, sei olhando para ela se ela vai comprar, se ela não vai comprar. E tudo isso, você trouxe essa bagagem através das experiências de vida que você teve. Sim. Né? Não foi o seu diploma em si que te proporcionou tudo isso, mas foram as suas experiências ao longo desse processo que foram te proporcionando todo esse conhecimento e essa habilidade de identificar quando você senta ali com uma pessoa, porque hoje a gente... você lembra que a gente ouvia muito assim as pessoas dizendo, você tem que atender a pessoa como ela gostaria, como você gostaria de ser atendido. E hoje não é assim. Hoje a gente entende que eu tenho que atender você, eu tenho que atender o João como o João gostaria de ser atendido, né, dentro do seu perfil. Então, é muito importante a gente entender sobre pessoas, porque, pegando o seu caso, que você passou por vários segmentos, né? Então, mas em cada um você fez um bom trabalho, por quê? Porque você tinha esse domínio, né, sobre o comportamento das pessoas. Né? Você poderia não saber fazer aquela atividade em si, mas você sabia conduzir as pessoas que sabiam fazer. Então, você gerenciar as pessoas é muito importante. Você ter, né, essa clareza de como conduzir. É isso que faz um negócio crescer, né? Que potencializa ali, que traz um crescimento exponencial. Sim, foi muito legal, porque aí na época de quando estava terminando a pandemia, então eu fiquei em transição entre ainda o empreender junto com a Iris, né, trabalhar com ela na fábrica de cosméticos. Ou montar a franquia. E rodar a franquia. E nesse meio tempo eu tive essa possibilidade de fazer paralelo a esse trabalho com 2 deputados, um em Minas e um em São Paulo. E aí no ano passado, quando eu cheguei a essa conclusão, né, já tinha passado a política e tal, tinha encerrado o meu contrato, quando eu tive essa possibilidade de empreender novamente, que foi trazer a franquia, e aí eu não animei. Eu falei pra eles, Iris, que absurdo, os caras querem me cobrar 80 mil reais pra fazer uma coisa que eu sei fazer, e foi aonde que eu tive essa possibilidade. Fiquei algum tempo rodando ali, fazendo essa pesquisa, e quando eu cheguei à conclusão, falei, cara, é isso mesmo, vai ser a Xerimbão, é uma franquia, uma cafeteria, é isso. E já estudei o mercado, já visitei algumas unidades, bom, né? Vai dar bom. Aí, o que aconteceu? Convidei a Iris e meu pai para vir comigo na feira de franquias, na BF, em São Paulo, no ano passado. No meio do ano passado, em julho. E aí nós viemos para franquia, porque eu já vim convicto que eu iria fechar com o Eduardo, já estava em contato com ele, já tinha feito amizade. E vim convicto de bater o martelo. Falei, agora eu vou instalar essa franquia em Passos, que é a cidade do lado, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu estava sentado na mesa, já em vias de fechamento com o Eduardo. Aí eles colocou a mão no meu ombro e falou, João, espera um pouco, calma aí, vamos ver o que Deus tem pra gente, vamos dar uma respirada, vamos dar uma volta, a feira de franquias está muito grande, você precisa ver outras coisas. E depois, se realmente for isso, a gente volta aqui. A Iris sempre foi a minha maior conselheira nesses últimos tempos. Ela tem
me ajudado bastante, contribuindo bastante. A mulher tem uma sabedoria mesmo e uma sensibilidade, né? Eu não chamo de intuição, mas eu digo que é uma sensibilidade, é um dom que Deus deu realmente para entender ali os momentos, né? E aí eu engoli seco, porque eu já estava basicamente fechado com o Eduardo, né? Engoli seco, mas olhei você foi pra sábio. ela e falei, cara, eu vou respeitar a opinião dela, E eu, no meu pensamento, eu vou levantar da mesa, vou dar uma volta com ela e volto aqui e fecho, né? Que é isso que eu vim fazer. Eu sou muito convicto nas coisas que eu quero fazer. E aí, na hora que nós levantamos e saímos para andar durante a feira, nós pegamos uma via lateral, né, dos corredores e dobramos à esquerda, né, à direita. E aí, na hora que eu dobrei, cheguei no stand do Zanon, que é um grande amigo também, e o Reinaldo Zanon. E nesse stand estava o Judeu das Finanças. Já que hoje é um brother, é um sócio e um grande amigo também. Nós já estamos com sociedade em alguns projetos. E, inclusive, nós vamos lançar a Caravana do Judeu em Israel no ano que vem. Todos convidadíssimos. E vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer uma experiência muito top. Eu vim para essa veia também, de empreender também nesse lado turístico, porque Deus me fez uma promessa em Israel, Amém. Que eu iria ter minha própria empresa de turismo para levar pessoas a Israel. Sim. Então, nós montamos a Bethel Travel, que é uma empresa que está surgindo agora, e nós já vamos fazer a Caravana do Judeu, enfim, temos outras caravanas em andamento também. Muitos projetos por virem, né? E vai ser muito legal a gente poder levar as pessoas para viver essa experiência de colocar os pés em Israel, porque existem bênçãos específicas que as pessoas só alcançam, Polly, pisando naquela terra. Eu creio. Foi assim comigo. 2 Crônicas 6:32 fala do estrangeiro que quando põe os pés naquela terra, Deus ele tem um compromisso de fazer tudo o que ele pedir. Então, quando a pessoa entende isso, esse texto que foi o dia da inauguração do templo, que hoje o que restou foi somente a parede lateral, que hoje é o Muro dos Lamentos, né, das Lamentações, onde o rei Salomão inaugurou o templo. Então, quando as pessoas entendem que quando elas colocam o pé naquele lugar, existem bênçãos, chaves... Que são liberadas ali. Sim, que são destravadas somente naquele local. E a gente observando as histórias da Bíblia, a gente vê quantas vezes Deus mudou geograficamente as pessoas para abençoá-las, né? Mudou ali você de posição, né? Por que Deus não abençoou numa terra e abençoou em outra? Sim. Né? Então, é muito nisso do que você está falando, né? Existem lugares onde as bênçãos, né, elas são liberadas, onde você é autorizado ali a prosperar, né? Porque a prosperidade é uma promessa de Deus para nossa vida. Nós, como filhos, né? Deus tem grandes coisas, como ele disse, eu quero e vim para que você tivesse uma vida em abundância, e é uma vida em abundância em todas as áreas, e a gente precisa acessar isso, a gente precisa tomar posse, está disponível para todos nós, a gente só precisa acessar. Com certeza. E aí foi a virada de chave na minha vida, porque anos anteriores eu já tinha frequentado eventos aqui em Alphaville. Sim. A primeira vez que eu vim em Alphaville foi para acompanhar, eu sou formado em teologia, eu sou formado em teologia com o Dr. Alderi Nelson Rocha, que é um dos maiores teólogos do Brasil e do mundo, e para mim é um motivo de muita honra. Inclusive, se o Dr. Alderi estiver vendo esse vídeo, um beijo, amo a sua vida, aprendi e aprendo muito com o Senhor. E ele fez um intensivo aqui, né, uma conferência aqui em Alphaville, junto com o Eduardo Reis, pastor Eduardo Reis, aqui no Brascan. E foi a primeira vez que eu tinha vindo aqui em Alphaville. Quando eu cheguei nesse lugar e acessei essa dimensão, essa frequência aqui em Alphaville a primeira vez, dentro de mim, eu desejei. Falei, Deus, eu não sei como nem quando, mas prepara uma situação para me passar um tempo aqui em Alphaville. E eu creio que eu vou viver coisas maravilhosas aqui. Tenho vivido, faz 9 meses que eu estou morando aqui em Alphaville. Sim. E está sendo maravilhoso tudo que eu tenho vivido. E eu gerei esse desejo no coração. E aí, naquele dia, na feira, me conectei com o Judeu, um grande amigo, sócio. Para mim, foi a grande virada de chave. Porque e aí foi através dele também, foi uma ponte para você vir para cá, né? Foi através dele que eu vim para Alphaville. Por quê? Porque nós se conectamos, ele entendeu que eu era especialista em vendas, ele viu o valor em mim. E aí a gente começou a fazer um trabalho a longa distância. Ele falou, João, esquece tudo, eu preciso de você no meu time, preciso de você na minha equipe. Hoje eu estou junto com o Pablo Marçal,
mas nós estamos montando a nossa própria estrutura e eu preciso que você caminhe comigo. E ali a gente formou uma aliança. Ali já mudou toda a história, a franquia já ficou de lado. Já saiu na hora do meu coração. Eu falei, cara, o Eduardo que me perdoe, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Por agora não vou conseguir montar essa franquia. Pode ser que eu faça ainda no futuro, se ninguém montar na minha frente, né? Mas se no futuro eu tiver essa possibilidade, eu vou fazer. Mas, a princípio, eu vim me envolver com esses trabalhos aqui em Alphaville. E aí eu comecei a trabalhar com o judeu. Sim. E aí comecei a fazer a longa distância, eu lá em Minas, ele aqui. A princípio remoto. Sim, atendendo clientes para ele e gerando valor, porque o principal de gerar grandes conexões é isso, é você ser gentil. Quando você é gentil, você se torna querido pelas pessoas. E você adquire um poder de persuasão assim, sobre a pessoa fundamental, que te designa para vários setores da sua vida. E quando você é gentil, você se torna querido através da persuasão. E você se tornando querido, você se torna o que você quiser. As portas se abrem, né? Você se torna o que você quiser. A pessoa, na verdade, ela se abre para ouvir o que você tem para dizer. Sim. E aí foi isso que eu comecei a vivenciar. Aí você veio para cá e aí eu começava a fazer a transição. Vinha para cá, ficava alguns dias com ele e voltava para Minas. Vinha para cá, ficava alguns dias com ele, voltava para Minas. Nesse tempo, eu tinha uma pessoa que eu achava que iria ser meu sócio, né, que estava vindo comigo para cá, mas hoje eu entendo que ele apenas foi a porta para cumprir um propósito na minha vida. Ele, infelizmente, seguiu caminhos que se perdeu no meio do caminho, infelizmente, e uma pessoa que eu via que tinha muito potencial, mas, infelizmente, a ganância o fez ele perdeu as oportunidades, a verdade é essa. Isso é muito real mesmo, porque existem pessoas que elas vão ser fundamentais para aquele ciclo que você está vivendo, mas elas não vão fazer parte da próxima estação da sua vida, né? Então a gente tem que aprender a discernir, né, tempos e estações da nossa vida e principalmente as pessoas que vão fazer parte dessas estações, né? Porque quando Deus nos apresenta um novo ciclo, um novo tempo, ele também já traz novas conexões, ele também já traz novos lugares. Então, a gente só precisa entender tudo isso para que a gente não fique preso ou paralisado tentando puxar pessoas que não vão fazer parte daquilo que a gente vai viver no futuro. Sim, e aí foi maravilhoso, porque aí eu comecei a trabalhar com o César, né, com o judeu, e aí chegou o final do ano passado, ele falou para mim, João, agora não dá mais, cara. Tem que vir para cá. Eu preciso que você esteja do meu lado. A frequência que nós estamos vivendo aqui, você tem que caminhar comigo, você tem que estar junto comigo. E aí eu tomei essa decisão, eu falei, cara, vamos para Alphaville, porque eu creio que essa promessa chegou o tempo de ser cumprida, né? Sim. De Deus mudar a minha geografia, sim, de Deus me tirar de Minas e cumprir o que ele tinha na minha vida. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi um boom de explosão, porque tudo que eu acompanhava pelas redes sociais em Minas, que eu achava que era inalcançável, as pessoas que eu acompanhava em Minas já estavam sentando às mesmas mesas, jantando e almoçando comigo e tendo a mesma ambiência, a mesma convivência. E eu cheguei à conclusão, falei, cara, é real, é palpável, eu consigo acessar isso. E quando eu tive essa convicção, Deus começou a me gerar conexões poderosas aqui em Alphaville. Eu até brinco que faz apenas 9 meses que eu estou aqui em Alphaville. Eu lembro. Mas eu já sentei em mesas que tem pessoas que estão aqui há 10 anos e não conseguiu sentar. Eu já sentei, para você ter noção, eu já sentei em mesas de alguns bilionários. Já almocei com bilionários. Isso já tudo tive reuniões com bilionários. Teve uma reunião que eu fui na Faria Lima com um bilionário e foi muito engraçado, porque ele chegou de helicóptero, nós ficamos aguardando. E foi uma reunião muito rápida. Então, eu aprendi a ler esse tipo de pessoas também. O que eles buscam. E hoje, o que você faz exatamente aqui em Alphaville? Hoje, em Alphaville, eu faço, além de fazer conexões, eu faço vendas de high ticket, né? Sim. Que são vendas a partir de R$50 mil. Aí, essas conexões, você atua com eventos? Sim, faço eventos também, promovo eventos. Maravilha, muito bom. E nós temos também essa parte de conexões. Nós vamos criar um evento poderoso na China, em Dubai, muito em Israel, para grandes empresários. Uau, que incrível. E eu já tenho conversado com alguns grandes empresários aqui em Alphaville, dos players, dos meios digitais, né? E nós iremos gerar isso, já nasceu, inclusive, o Silicon Wade. Eu creio, já nasceu, já deu muito certo. E está nascendo essa possibilidade da gente fazer, inclusive, em algumas capitais do Brasil, e nós iremos executar isso. Então eu vim para Alphaville, me conectei com pessoas poderosas, grandes amigos, parceiros,
E isso tem me gerado, assim, um novo tempo, um novo divisor de águas na minha vida, porque antes eu tinha esse complexo, falei, pô, não terminei minha faculdade. Uma crença de não merecimento, Sim. Eu não mereço estar nesse ambiente sentado Sim, com essas pessoas. Porque eu começo a olhar para elas e falo, cara, essas pessoas, elas têm tanta capacidade, e eu não consegui terminar minha faculdade. Eu tô sentando em mesa, gerando oportunidades para eles. O que tá acontecendo? Por muitas das vezes eu fiquei pensando isso no início, quando eu cheguei aqui. Porque antes eu tinha até os meus ganhos aqui. Porque antigamente eu olhava, pô, se eu tivesse feito faculdade, eu ia ter uma vida assim, assim, assado, eu ia ter uma vida estabilizada. E geralmente, depois que eu vim para Alphaville, tipo, eu vi que o céu, literalmente, é o limite. É o limite. Porque eu posso alcançar coisas que realmente eu nunca imaginei, que realmente eu não iria viver. Sim, então, mas Alphaville, Deus faz infinitamente mais, né, do que pensamos ou imaginamos. A Alphaville é possível, é palpável. Se as pessoas virem para cá com um propósito, ela pode se desenvolver. Prosperar, com certeza. E prosperar. E é isso, eu tenho vivido isso todos os dias. Eu vejo que aqui é uma terra fértil mesmo e que, assim, nos proporciona muitas oportunidades, né? Aqui a gente encontra muitas pessoas que agregam na nossa vida, né? Que é uma troca de experiência, assim, muito enriquecedora. Você senta para conversar com as pessoas e você não sai do mesmo jeito. Sim. Você sai ali com algo a mais, né? Às vezes, uma palavra que a pessoa falou, uma frase, é um insight ali para você deslanchar o seu negócio, né? Então, isso é muito importante, é muito bom. A Alphaville nos proporciona mesmo isso. Sim, e é muito fácil se conectar com as pessoas aqui. Por quê? Igual exemplo, eu estava esses dias atrás no condomínio de um amigo, né? No Tamboré 1. Com o Danilo, e aí eu tava lá com o Danilo. Inclusive, Danilo vai vir fazer as gravações aqui com a gente logo em breve. Hoje Danilo é top. Danilo, o pastor Gustavo também. Todos convidadíssimos, vamos receber grandes todos amigos. Aqui. O pastor Gustavo hoje é minha base espiritual, né? Ora muito pela minha vida e eu tenho um apreço muito grande pela vida dele. Mas aí eu tava lá assim, foi bem aleatório o rolê. Bem despretensioso, bem aleatório, assim. Eu tava em casa, tinha chegado de reuniões, e aí o Danilo me ligou e falou, João, o que você tá fazendo? Vem aqui, tá tendo uma feirinha aqui no meu condomínio, vem cá, vamos comer pastel hoje. Bora. Dia de feira que a gente come pastel, gente. Vamos comer pastel. Eu falei, cara, vamos, porque tipo, a gente tá no dia a dia, passa muito corrido, a gente tem que sempre... nessa correria. E vai pra descontrair um pouco, né? Sim, a mente a ali. gente quer atualizar, né? O que tá rolando, o que tá acontecendo. Beleza, aí foi eu e a Iris, chegamos lá nessa feirinha, comeu pastel. O Danilo, e aí do nada, a gente comendo pastel lá, e do meu lado sentado tava o Cacá Diniz, o Carlinhos Maia. E foi muito legal, cara, porque a gente, tipo, se interage pra caramba, entendeu? E a gente sempre convive com essa galera, claro, né? Então foi muito top. Uma conexão poderosa que eu fiz também aqui em Alphaville, eu quero até mandar um beijo pra ele, que é o Túlio Witt. Beijo, querido. Hoje você atua diretamente com o Túlio, né? Sim, hoje também eu trabalho com o Túlio. À frente com os negócios dele. Sim, nós estamos juntos. O Túlio, hoje, na minha opinião, hoje é um dos maiores nomes em network no país. Dúvidas. Eu tenho aprendido muito com ele. Eu costumo brincar que ele é o rei das conexões, né? O influencer dos influencers, porque ele tem amizade com pessoas, assim, improváveis, fora do país, pessoas tipo sheiks, enfim, dono do Cirque du Soleil. É um outro nível de conexão. Eu vejo assim que são pessoas estratégicas que Deus levanta nesse tempo, né? Nessa geração, para alcançar exatamente, né? Pessoas que normalmente não seriam tão fáceis de acessar, de alcançar, mas eu vejo Deus posicionando pessoas exatamente para isso, né? Eu vejo isso muito nele, no Túlio. E tenho aprendido bastante com ele, tanto em mesa de negociações também, porque na mesa de negociação, dependendo do que acontece, eu já sei se a pessoa vai fechar ou se ela vai levantar e não vai fechar. Ela tá ali por curiosidade. Por especulação. Então, eu consigo identificar isso quando a pessoa senta na mesa. E eu tenho aprendido muito com ele, tem sido muito gratificante, muito bom. Nossa, que legal.
e tenho gerado muito valor. É um ambiente de crescimento, sim, sem dúvidas, né? Uma ambiência de crescimento. E é até legal, porque quando eu chego em Minas, e aí eu começo a contar essas histórias pra galera, pros amigos de lá, os caras falam, cara, não acredito que você tá vivendo isso, é surreal, né? É surreal, é como assim, como se a mente das pessoas realmente não alcançassem, né? Como se isso fosse algo impossível ou distante de acontecer. Sim. E estão surgindo muitos projetos aqui em Alphaville. Deus tem, assim, abrido portas que eu jamais imaginava. Tudo tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo foi provisão de Deus. E eu sempre tenho essa preocupação comigo, de estar sempre escutando o direcionamento de Deus. Nossa, eu acho assim primordial a gente andar e caminhar no centro da vontade de Deus, né? Sim, eu tenho esse cuidado. E eu vejo que é só o começo aí de tudo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família e principalmente na sua carreira, né? Sim. Mas como que você se enxerga assim no futuro? Como que você vê assim o João Carlos no futuro? Eu acredito que essas conexões já estão dando muitos frutos. Já é palpável, tenho visto já é isso. visível, né? E eu tenho um desejo muito grande de fazer as pessoas romperem nas vendas, romperem no crescimento pessoal, nas conexões. E é isso que eu tenho gerado, que eu tenho transbordado na vida das pessoas. Sim. Então eu acredito que uma das coisas que eu irei fazer certamente no futuro será impulsionar pessoas a empreender, a vender, a fazer fechamentos, porque isso gera uma nova qualidade de vida para as pessoas. Hoje eu tenho liberdade geográfica. Hoje eu posso, preço, né? Hoje eu posso estar aonde eu quiser. Então eu posso almoçar aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, e isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço. Eu acho que a maior dificuldade que eu sinto hoje é a falta da família. Porque infelizmente quando a gente fica distante, a gente sente mesmo. Eu sou muito apegado com os meus familiares, meus pais, a minha avó, enfim, alguns amigos que eu deixei em Minas, e isso me gera uma saudade muito grande. Mas a gente vai suprindo com outras situações, Deus né? vai nos preenchendo, né? Vai nos Deus preenchendo sabe de todas com as outras coisas, situações, né? e a gente vai suprindo tudo. Cumprindo o propósito que Deus colocou na nossa vida, né? Aqui na Terra. E eu acredito muito. Eu tenho uma frase que me acompanha, que é: decisões acertadas mudam destinos. Uau, eu creio. E eu acredito que a sua decisão acertada, ela pode mudar teu destino. Se você acredita no que você está vivendo, no que você vai viver, se você manter o foco, não desanimar, não desistir, certamente Deus criará situações para que você possa cumprir o teu propósito na Terra. É sobre identidade. Quando você entende a sua identidade, quando você entende aquilo que você é, aquilo que você carrega, aquilo que Deus é através de você, porque não é sobre o meu conhecimento, sobre o que eu sei fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer através de mim quando eu me permito, né? E quando a gente fala sobre empreendedorismo, às vezes as pessoas olham e dizem: mas eu não tenho nada para ensinar para ninguém, ninguém vai querer me ouvir. E eu costumo dizer sempre e trazer sempre um exemplo que, se a gente observar uma escadinha, então ali a gente tem vários níveis, cada degrau é um nível, 1, 2, 3. Então, se você já está ali no nível 2, no nível 3, você já tem pessoas abaixo de você que você consegue ensinar para essas pessoas. Porque quem está lá no nível 10, um grande erro que a gente comete quando a gente quer empreender é o grau comparativo. A gente quer se comparar com quem já está lá no nível 10. Só que aquela pessoa que está no nível 10, ela não atende mais aquela pessoa que está no nível 3, que está no nível 2. Essas pessoas, elas vão ser atendidas por você, que está no nível 4, no nível 5. Então, tudo é um degrau. É cada passo de uma vez. Então, a gente tem, sim, o que transbordar na vida das outras pessoas, porque quando Deus nos abençoa, é para que a gente transborde, né? Para que a gente seja como um rio de águas vivas, né? Como a palavra nos diz. E não retenha aquela bênção só para a gente, mas que a gente possa impactar e transformar a vida de outras pessoas também. Sim. E é esse o meu maior desejo, me transformar literalmente numa pessoa de possibilidades. Sim. E eu tenho visto isso acontecer. Lá no escritório, com o Judeu, cara, é incrível. Tem pessoas que oferecem empresas pra gente. Cara, quero ser seu sócio, vou dar metade da minha empresa pra você. Cara, eu tenho uma área em tal lugar no centro-oeste brasileiro. Cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então as pessoas querem se conectar, as pessoas querem estar com você. Então, eu me vejo hoje como uma pessoa de oportunidades, de fazer pontes. Eu estou aqui para construir pontes. Então, isso é muito importante. Sem dúvidas. E o principal, cumprir o propósito de Deus na Terra. Porque é sobre isso, né? A palavra de Deus fala para a gente ir pregar a toda criatura o evangelho.
Então, o meu maior, antes de ser um empreendedor, antes de eu ser um empresário, antes de eu ser a pessoa da conexão, antes de eu ser o especialista em vendas, o cara que cria a possibilidade para você ir para Israel, eu sou filho de Deus. É um filho amado de Deus. Sou filho amado de Deus e eu tenho que cumprir meu propósito, meu chamado. Meu chamado é ganhar almas. E é sobre aquelas orações perigosas que muitas vezes Sim. a gente faz, mas a gente não tem noção do impacto que ela causa no reino espiritual. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui. Sim. Senhor, me usa. Senhor, Sim. me manda, me envia. Aí Deus olha lá de cima e diz, tá bom? Sim. Pois vai, né? Então, é sobre isso. A gente que tem a possibilidade de viver o reino é muito legal. No meu, quando eu converti... Não existe outro caminho, na verdade. Em 2011, né? 2012, 2013, eu tive possibilidade de fazer a obra. Deus me presenteou com essa situação. Amém. Eu tirei 2 anos para literalmente fazer a obra de Deus. Eu fui Que na bom. Argentina, fui no Paraguai, fazer a obra de Deus. Cada sementinha plantada, Deus honra infinitamente. Tive alguns estados ministrando a palavra de Deus. E isso para mim foi um tempo de muita qualidade, de muito crescimento espiritual. Sim. Conheci muitas pessoas, muitos amigos, fiz muitos amigos. E isso me gerou um tempo de qualidade muito grande, até no meu crescimento espiritual. Sim. Então, não São existe o os João pilares Carlos. da nossa vida, né? Não existe o João Carlos sem um chamado ministerial. Não existe o João Carlos sem o propósito que Deus instaurou para me cumprir na terra. Então, eu sei que eu tenho bastantes oportunidades, mas o meu maior chamado é cumprir o que Deus tem na minha vida, que é o meu chamado missionário, meu chamado pastoral, enfim, é isso que Deus tem. Então, vamos cumprindo. Então só vamos. Até só Jesus voltar, nós vamos estar aqui fazendo aquilo que Ele nos designou, né? Vamos. Nossa, João, com certeza. Assim, eu fiquei muito honrada em receber você, em escutar um pouco mais aí da sua história. Eu já conhecia, né? Então, assim, a gente se conheceu, na verdade, aí através do ministério também, e a gente estendeu aí essa amizade, mas eu creio que todo mundo também ficou muito impactado e inspirado com a sua história. Eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas e principalmente impulsionar, né, as pessoas a entender que não existe nada distante, que não existe nada impossível, que nós precisamos se permitir, né, quando a gente caminha ali dentro da vontade de Deus, e Deus vai nos posicionando, Deus vai nos direcionando, e a gente só precisa estar sensível a esse direcionamento, né? Eu vejo isso muito na sua vida, que foi o que aconteceu com você na sua trajetória de Minas para cá, bem parecida também com a minha, quando vi do Piauí para cá, né? Então, debaixo de uma palavra, de um direcionamento, e a gente só precisa se permitir confiar, porque muitas vezes a conta não vai fechar, ou seja, na maioria das vezes a conta não fecha. Às vezes a gente espera primeiro que Deus mande um recurso para que a gente se mova. Sim. Mas Deus está esperando a gente dar o primeiro passo para que Ele transborde os recursos e transborde tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, que no reino espiritual já foi liberado. Mas a gente quer inverter essa ordem. A gente diz, Deus manda o recurso, Deus me diz como é, me dá clareza e tal. Só que não funciona assim, né? As coisas não funcionam dessa forma com Deus. Mas assim, eu vejo isso muito claramente na sua história. Para mim foi um privilégio estar à mesa aqui com você, viu? Já estendo o convite aqui para você vir mais vezes. Tenho certeza que quando você vir de novo, a gente já vai ter novos testemunhos, novas histórias para contar, para compartilhar. E para mim, assim, foi um tempo muito precioso que me agregou bastante. É muito bom ser cuidado por Deus, né, Polly? Não é? Nossa. Eu tô aqui, eu nunca fui CLT na minha vida. É muito engraçado isso, porque nem pro meu pai eu fui CLT. Sim. Eu sempre trabalhei de acordo com as minhas condições, com as minhas necessidades, com o meu desenvolvimento, com tudo que eu gerei através das vendas, enfim. Sim. E aqui em Alphaville eu vim também nesse propósito. E Deus é lindo, sim, né? Ele tem cuidado de mim e nunca me faltou nada. Pelo contrário, eu tenho vivido coisas aqui em Alphaville que eu nunca tinha vivido em Minas. E eu tenho, é palpável, eu tenho visto o cuidado de Deus para com a minha vida. E isso tem sido muito interessante, porque eu me sinto muito amado por Deus. Que bem. Cuidado por Deus. Com certeza. Esse sentimento eu desejo para todo mundo, inclusive. Para as pessoas buscarem realmente a face de Deus. Independente de religião. Sim, independente de religião. A minha família toda é católica. Eu me converti ao cristianismo, né, ao protestantismo, em 2011. E foi uma decisão que, ao meu ponto de vista, foi uma decisão acertada. Sem dúvida. E independente da religião que você segue, o importante é seguir Jesus, cara. A gente está aqui para contribuir na vida das pessoas, para incentivar, para transbordar aquilo que um dia Deus já transbordou na nossa vida, né? Isso é muito bom. Nossa, eu fico feliz demais, tá bom? Obrigadão pela sua participação. Polly, obrigado para mim é um motivo de muita alegria. Polycast Talks já é um sucesso. Eu estou muito feliz e honrado de participar.
creio que teremos outras oportunidades. Sem dúvidas, com certeza. Quero te acompanhar, que agora você vai passar um tempo na Espanha, né? Exatamente, passar um tempo fora, depois eu retorno. Sim, e eu quero estar acompanhando esse processo todo, esse crescimento, esse desenvolvimento, porque eu sei que você tem muito potencial. E Amém. Decisão acertada muda destino. Você tomou uma decisão muito valiosa. E eu creio que isso vai gerar muitos bons frutos. E eu tô aqui para isso, para te ajudar a contribuir para o teu crescimento, porque esse é o verdadeiro transbordo, né? Se você cresce, eu também cresço. Sim. E é isso. Vamos crescer junto. A gente vai contribuindo, vamos crescer junto. Tamo junto demais, viu, João? Obrigado, Flori. Obrigado, que Deus abençoe você, viu? Beijo na Iris, abençoe sua família também. Obrigado, viu, gente? E espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, muito bom. Beijo.